Olá, Deus seja louvado porque estamos aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E através dos conhecimentos que Ele nos concede, o Espírito Santo aumenta a nossa fé na esperança de ver Jesus voltar e subir com Ele para as mansões celestiais. Sejam bem-vindos, que Deus ilumine teu caminho e a tua mente e continue te dando sabedoria através de sua palavra. Hoje eu quero falar sobre uma grande prova de fogo. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, onde fala sobre a estátua do rei Nabucodonosor. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados à Babilônia como escravos. Eles eram homens jovens, muito inteligentes. Eles eram perfeitos de aparência. Eles eram príncipes onde moravam. Eles foram levados como cativos para a Babilônia. E lá eles teriam que aprender a cultura de Babilônia. Eles deveriam estar ao lado do rei, orientando e administrando as coisas, os projetos, os trabalhos na casa real do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e ele queria a interpretação. E Nabucodonosor ele era muito orgulhoso. O orgulho que estava em seu coração era o auge máximo que um ser humano pode ter. Porque Nabucodonosor, ele se sentia o Deus daquela nação. Ele falava e as coisas tinham que acontecer. Nabucodonosor, ele não entendia que acima dele havia um Criador dos céus e da terra. Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua e ele pediu para que fizesse essa estátua toda de ouro, com 66 côvados de altura e 6 de largura. E esses números, 66, ele representa o Deus maior que Nabucodonosor tinha, e o número 6, o Deus menor, que ele o adorava. Mas que prova de fogo os jovens companheiros, amigos de Daniel, passaram. No capítulo 3, conta toda essa história, esse relato dessa estátua. E no dia da inauguração, o rei Nabucodonosor, ele queria que todos os habitantes de Babilônia se prostrasse e adorasse a imagem que ele tinha feito em sua homenagem. E foi convocado todas as pessoas daquela nação para se prostrar perante aquela imagem de 66 côvados de altura. No meio daquela população estavam os companheiros de Daniel, amigos de Daniel. Estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram também, mas só que tinha algo diferente neles. Eles não adoravam imagem de escultura. Eles não tinham um outro Deus em sua vida a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. E quando Nabucodonosor deu a ordem para ser tocados os instrumentos musicais e os instrumentos de cordas, todo tipo de instrumento que tinha naquele momento, quando foram tocados, milhares e milhares de pessoas se prostraram perante a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas ficaram de pé 3 jovens que acreditavam no Deus que pode todas as coisas, que acreditavam no Deus Salvador, um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Esses jovens não se prostraram, ficaram de pé, mostrando para toda a nação, inclusive para o rei Nabucodonosor, que eles tinham um Deus no céu e que estava ao lado dele aqui na terra. E o versículo 12 do capítulo 3 do livro de Daniel diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti.
a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Naquele momento em que os homens de Deus, os 3 jovens, ficaram de pé, apareceu acusadores. Até o rei disse: olha, rei, esses homens que você escolheu para estar à frente do teu negócio aqui na casa real, eles não fazem caso da imagem que levantaste. Então esses homens acusadores chegaram até o rei e falaram essas coisas para o rei. E o verso 13 continua dizendo assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens para o rei. Versículo 14 diz: falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E agora? Qual é a reação desses homens? Em meio a uma grande multidão, o rei Nabucodonosor chama eles e faz esse tipo de pergunta. Eu não sei qual seria a sua reação. Eu não sei qual seria a sua reação. Mas aqueles jovens, eles tinham uma fé firmada em Deus. E isso é importante. Não importava o que acontecesse, eles tinham a sua fé firmada em Deus. O versículo 15 diz assim: agora, pois, estás disposto, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Você vê o que Nabucodonosor aqui falou? Olha, eu vou te dar mais uma chance, uma segunda chance. E quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da gaita de foles serem tocados, eu quero que vocês se prostrem perante a imagem de ouro que fiz. Você imagina como o rei estava? O rei estava irado, porque milhares de pessoas agora estavam vendo 3 jovens desafiando o rei. E isso era uma grande afronta para o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor estava irado, com muita fúria e raiva. E disse: olha, eu vou dar a vocês uma segunda chance. E eu quero que vocês tomem a decisão de se prostrar perante a estátua que fiz. Eu não sei como você se sentiria se você tivesse sido colocado a uma prova de fogo. Imagina só, a lareira, a fornalha de fogo já estava ardendo, quente, muito quente. E o rei estava dando uma outra oportunidade para aqueles jovens. Eu não sei como seria a minha atitude naquele momento, mas uma decisão eu já tinha tomado. Se é para seguir a Jesus, eu irei segui-lo a Jesus. Você também. Não sei como seria a sua atitude naquele momento. Não sei se a tua fé hoje é o suficiente para desobedecer ao rei, ao governador, aos líderes religiosos, a besta do Apocalipse. Não sei se a sua fé é o suficiente, mas você precisa pedir força a Deus, buscar mais a Deus, se fortalecer para quando chegar esses momentos difíceis, essas provas de fogo, você poder superar e passar para a honra e glória de Deus. Nabucodonosor chamou aqueles jovens e disse: olha, uma segunda chance eu vou dar a vocês. O versículo 16 diz assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Nós não iremos te responder, Nabucodonosor. Nós já tomamos a nossa decisão, não vamos se prostrar perante a imagem de ouro que você levantou. Nós já tomamos nossa decisão antes de vir para a Babilônia, nós já temos a nossa decisão. Nós adoramos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é Criador dos céus e da terra. Não vamos prostrar perante a tua imagem, Nabucodonosor. Verso 16, 17 diz assim: se o nosso Deus a quem servirmos, se Ele quiser livrar das tuas mãos, ó Nabucodonosor, Ele vai livrar. Se não
Fique sabendo, Nabucodonosor, que nós não serviremos a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Nós não vamos se prostrar perante a imagem que você levantou, Nabucodonosor, porque nós acreditamos em Deus, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor pela atitude daqueles jovens. E louvado seja Deus pelas suas atitudes quando você rejeita, quando você não obedece a Lúcifer, ao diabo, quando você não aceita a vontade do inimigo. Deus seja louvado. Quando você diz que só adora a Deus, o Criador dos céus e da terra. E o verso 18, ele responde: se não fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe, irmãos, aqueles jovens, antes de ir para a Babilônia, eles eram educados na lei do Senhor. Aqueles jovens, ele tinha em seu coração os 10 mandamentos de Deus. E no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3 até o verso 5, está escrito, Deus falando a Moisés e pediu para que eles escrevessem: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás a nenhuma imagem que é feita na terra, no céu, nem debaixo da terra. Adore somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, um Deus vivo que pode agir, que pode todas as coisas. E aqueles jovens, ele tinha esses mandamentos em seu coração. Eles já tinham decidido de não pecar contra Deus. Eles já tinham decidido, mesmo se fosse para a Babilônia, ele não iria se contaminar. Eles não iriam adorar as imagens de Nabucodonosor. E isso é de grande importância para mim e você, guardar a palavra de Deus em nosso coração e na nossa mente, para não pecarmos contra o Senhor. E esses jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, diz o texto continuando. Eles foram atados e lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não duvidaram de Deus. Eles foram confiantes em Deus até o fim. Eles obedeceram a Deus até a prova de fogo. Eles não desistiram, não negaram a fé. Eles confiavam que Jesus estava com ele. Mesmo em meio à prova de fogo, eles sabiam que Jesus iria estar com ele. Deus, ele não livrou, não impediu de eles passar pelo fogo, mas Deus prometeu que estaria com eles dentro da fornalha de fogo. E Deus estará com você todos os dias da sua vida. Mesmo se for preciso você passar por uma fornalha de fogo, Deus, ele vai estar contigo, porque o livro de Isaías, capítulo 43, está escrito no verso 2. E eu vou ler para você, para que você veja que está escrito. No livro de Isaías, capítulo 42, está escrito assim, Deus falando para cada um de nós, para mim e você. Deus está falando, o livro de Isaías 43, versículo 2, está escrito assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá sobre ti, em você. Deus, ele está te prometendo que mesmo se você passar pelas águas, ele vai estar contigo. Os rios não vão te submergir, o fogo não vai te queimar. Aqueles jovens, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. A chama de fogo não queimaram seus cabelos, não cheiraram mal, ruim, a queimados. As suas roupas não queimaram, não pegaram fogo, eles não se queimaram, porque Jesus estava com eles. E assim Deus promete estar com você todos os dias da sua vida, até quando vierem as provas de fogo. E o meu apelo, o meu convite, é que você continue sendo perseverante perante o caminho do Senhor. Continue tendo esse livro aqui como regra de fé da sua vida. Continue buscando cada vez mais a Jesus Cristo. Ele está voltando e Ele quer levar você para um lugar melhor. Sobre os assuntos do quarto homem que estava dentro da fornalha de fogo, com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu irei contar em outro vídeo. Mas que Deus abençoe você com essa mensagem de hoje. Que você entenda
que as provas estão vindo, mas você precisa permanecer fiel a Deus. Você precisa continuar obediente a Deus. Você precisa continuar se alimentando da palavra de Deus. Que Deus ilumine você e te abençoe muito. Que o Espírito Santo continue usando você para testemunhar e fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.